Amém? Se você tem uma Bíblia, você vai abrir no livro de Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 16, do versículo 25. Contar uma história que talvez não é muito desconhecida de vocês, não. Mas eu senti vontade de falar sobre isso com vocês aqui. Diz o seguinte: é bom ler ali que eu vejo junto com você na mesma tradução. Olha só. Por volta da meia-noite, que essas coisas tem que ser meia-noite, né? Sempre é meia-noite, 3 da manhã. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Podemos assentar. É só até aí que eu quero ler. Falar um pouquinho de o louvor que liberta a gente, né? Eu quero nesta noite conversar com vocês e contar essa passagem da Bíblia, que eu acho uma passagem muito poderosa e edificante, né, para a vida da gente, que foi essa passagem e essa experiência vivida pelo apóstolo São Paulo. Ele estava em uma determinada cidade e ele teve uma visão. A visão que ele teve, que um homem aparecia para ele da visão, com uma roupa de que era de uma determinada região da Macedônia, e aquele homem dizia para ele assim: passa da Macedônia e nos ajuda. E quando ele acordou daquela visão que ele teve, que o homem apareceu para ele e disse: passa lá na Macedônia para nos ajudar, ele viajou para a Macedônia. Já que ele teve a visão de alguém que vinha e pedia ajuda, ele foi para lá. Quando ele chegou lá, ele foi para a cidade de Filipos. E quando ele chegou lá na cidade de Filipos, ele começou a pregar. Ele ia orar na beira de um rio e conheceu algumas irmãs lá. E dentre essas irmãs que ele conheceu, estava uma irmã chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura. Era uma mulher meio granada, que tinha dinheiro, que tinha condições financeiras boas, porque ela mexia com púrpura. O que é isso, púrpura? Vou explicar para vocês. Naquela época, a coisa mais difícil que existia era colocar cor na roupa. Geralmente as roupas eram da mesma cor, a cor do algodão. Quando você precisava colocar cor na roupa, as pessoas tinham alguma tecnologia que era muito trabalhosa, e por ser trabalhosa, quando você colocava a cor, aquilo ficava extremamente caro. E a púrpura, que era a cor que se colocava no tecido, tinha um valor tremendo. Só quem podia comprar eram os reis, as pessoas da alta corte, que compravam essas cores, chamada púrpura, que é o roxo, exatamente por conta da dificuldade que existia para poder fazer esse tipo de cor. As pessoas que conseguiam isso geralmente ganhavam muito dinheiro. Por que dava trabalho para poder colocar uma cor dessa num tecido? Porque eles colocavam através de um molúsculo que eles pegavam no mar. Eu até peguei aí, que não está boa a cor, né? Mas é um molúsculo que pegava, espremia esse caracol aí, tirava lá o suco dele, e o suco dele eles tinham que misturar com pano, até o pano conseguir ficar roxo. Isso dava um trabalho que você não quer nem imaginar. Era muito difícil. Assim como era também o escarlate, que era um insetozinho que eles tinham que espremer muito para poder fazer a roupa ficar vermelha. E essa mulher chamada Lídia, ela se converteu. Quando ela ouviu o apóstolo São Paulo pregando para ela, falando de Jesus, ela morava em Filipos, ela na mesma hora abriu o coração, Deus entrou na vida dela, ela pegou e chegou e disse: olha, vocês vão lá para casa. Falou para os dois, que andavam junto, Paulo e Silas: vocês vão lá para casa, eu vou dar lugar para vocês morarem lá em casa. E o Paulo e Silas foram e começaram então a ficar lá na casa dela, era onde eles dormiam. Porque ela cedeu um lugarzinho para eles poderem ficar lá enquanto estava ali na cidade pregando, e muitas pessoas começaram a se converter por conta da pregação dos dois, do Paulo e do Silas. E olha, esse Paulo, esse apóstolo, ele era um apóstolo poderoso, um homem que tinha um poder de
convencimento através da palavra. E diz a palavra de Deus que eles passavam todo dia por um determinado lugar. Eles costumavam ir lá para a beira do rio, porque lá na beira do rio tinham algumas pessoas, e eles aproveitavam e ficavam ali orando, se preparando para Deus, para poder fazer e cumprir aquela missão na Macedônia, que eles achavam que tinha uma missão para cumprir ali. E quando eles passavam por um lugar que talvez era uma feira, cortando o caminho para poder ir lá para a beira do rio, eles passavam no centrão de um lugar onde as pessoas ofereciam todo tipo de serviço. E entre os serviços que as pessoas ofereciam ali naquele lugar, estava também o serviço do ocultismo. Pessoas que se incorporavam com determinadas entidades e que falavam do futuro das pessoas, que ficavam lá realmente fazendo trabalhos, esse tipo de trabalho que já existia naquela época, para poder realmente prever futuro, prever a vida das pessoas. E dentro dessas pessoas que estavam ali, existia uma pitonisa que estava lá. O que era a pitonisa? Era uma sacerdotisa de Apolo. Essas sacerdotisas de Apolo, elas tinham poderes sobrenaturais, que eram dadas a elas através de uma entidade chamada Piton, que era, segundo a mitologia grega, uma serpente com cabeça de dragão, ou uma serpente com 100 cabeças, que eles diziam que era exatamente o guardião lá do Delfos, que era o local realmente de religiosidade da Grécia Antiga, que lá tinha a proteção dessa serpente. E essa mulher diz que incorporava exatamente com essa serpente, que era chamado de Piton também. Eu até coloquei aí. Olha como é que elas eram. O Piton era esse aí. Era uma imagem assim de uma serpente, ou com 100 cabeças, ou com a cabeça de dragão, que as pessoas adoravam. E essa entidade, ela incorporava nas pessoas e dava a elas a capacidade de ficar prevendo e falando sobre o presente das pessoas. E quando Paulo passou lá por dentro dessa feira, a mulher que estava incorporada com a entidade olhou para ele e para o Silas e falou bem alto para todo mundo ouvir: esses homens que vocês estão vendo passar aí são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o evangelho da salvação. O demônio falou tudo. Paulo ouviu aqui da primeira vez, talvez ouviu a segunda, e aquilo estava incomodando ele. Porque apesar de ser uma verdade saindo da boca de uma entidade, Paulo percebeu que aquilo ali era uma estratégia do maligno, numa forma de tentar ficar amiguinho dele, massageando o ego dele, para que exatamente ele não fosse contra aquela entidade, para poder repreendê-lo do corpo daquela mulher, onde a entidade estava e escravizava. Só que apesar das palavras serem corretas, Paulo percebeu qual era a estratégia daquela entidade. E diz a palavra que um dia ele passou, e quando ele passou novamente, a mulher começou: esse homem que vocês estão vendo passar são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o evangelho da salvação. Aí o Paulo parou. Ele foi lá, o demônio olhou para ele, ele olhou para o demônio e disse: espírito imundo, sai dela, sai do corpo dela. Ele pegou, foi, deu uma ordem, expulsou o demônio, e o demônio saiu. Quando o demônio saiu, a mulher perdeu a capacidade de ficar nessas coisinhas, dessas adivinhações, e os donos dela ficaram muito revoltados, porque apesar dela fazer esse tipo de serviço, oferecer esse tipo de serviço, não era nem para ela que ela trabalhava. Ela trabalhava para uns camaradas que manipulavam elas, que faziam elas oferecer o serviço. O dinheiro que ela ganhava vinha para eles e não para ela. E quando eles viram que os espíritos que estavam nela, o Piton já não estava mais agindo, que o Paulo expulsou, mandou o Piton sair do corpo dela, e que não havia mais essa manifestação maligna dela, que dava a ela essa capacidade de ficar realmente mexendo ou simplesmente esquadrinhando a vida das pessoas, o pessoal ficou revoltado.
E diz a Bíblia que eles foram diante dos pretores, aqueles que estavam com o poder de decisão, de justiça no lugar, e foram lá fazer uma reclamação. Chegaram lá com as autoridades da cidade e disseram: olha, tem uns camaradas que vieram para cá que estão trabalhando contra a nossa cultura. Estão impondo sobre nós costumes que não são os nossos e nos deram um tremendo de um prejuízo aí. A mulher não está mais adivinhando, a mulher não está mais sendo dominada pela entidade que a dominava e que a escravizava, tudo porque eles chegaram lá e simplesmente expulsaram do corpo da mulher, e agora nós queremos realmente que nós sejamos reparados por esse prejuízo e tal, e lavraram lá uma reclamação com respeito a Paulo e Silas. As autoridades pegaram Paulo, prenderam Paulo e Silas e jogaram ele num tronco e deram para eles 41 varadas para cada um. Eles não usavam chicote, usavam vara naquele lugar. Colocaram eles no lugar, pegaram as varas, deram 41 varadas na costa, que dilacerou a costa deles, e depois que deram, eles davam 41 para não errar a conta, e bateram, e depois que bateram, diz a Bíblia, que pegaram ele e jogaram na prisão. E as prisões daquela época, não era só o cárcere, era também presos pelos pés e pelas mãos. Geralmente eles prendiam no tornozelo, até peguei uma foto aí, e colocaram eles presos lá, e eles não tinham mais nenhuma chance de sair dali, porque eles simplesmente feriram um princípio que era cultural, de domínio das entidades gregas que eles acreditavam, e eles estavam incomodando todo mundo, e eles foram presos com as costas totalmente cortadas e totalmente dilaceradas. E diz a palavra de Deus que os 12 entraram lá, foram presos, mas eles não estavam tristes, estavam alegres. Principalmente o outro apóstolo lá, o Paulo Guilherme, estava mais alegre ainda. Sabe por quê? Porque ele tinha uma vida muito errada. Ele perseguiu muito a obra de Deus, e agora para ele era como se fosse um descargo de consciência, uma compensação sofrer pelo nome de Jesus, que ele perseguiu foi muito, e agora ele estava apanhando por causa do nome de Jesus. Aquilo dava para ele um descargo de consciência tremendo, exatamente por aquilo que ele foi, de perseguir o povo de Deus, e agora ele estava na taca, unicamente por causa do nome de Jesus. E ele e o Silas começaram a cantar. E cantavam. Silas, canta uma aí, o Silas. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Aí acabou ele cantando. Canta tu agora, Paulo. Puxa outra aí. Aí o Paulo puxava outra. Como é que é escudo? Aquela ali, como é? Aquele louvor que é escudo, como é? Aí o Paulo entrava: por toda a minha vida, ó Senhor. E eles ficaram cantando, entraram a noite toda cantando. Começaram a cantar, um cantando, outro cantava, um cantava, outro cantava. Aí cada um cantava o seu hino. E o louvor começou a encher aquele ambiente com a presença de Deus. Vocês entenderam o que é o louvor? Quando você canta, por isso que eu mando você cantar, você simplesmente chama a presença de Deus, porque a Bíblia diz, a palavra diz, que Deus habita no meio dos louvores. Por isso que quando você vier para a igreja, se você não sabe a letra, fica só no lá, mas canta. Porque quando você canta, você provoca a presença de Deus. O louvor serve para isso. Você provoca a manifestação do poder e do sobrenatural de Deus. E além do mais, o louvor a Deus tem poder para libertar acima de tudo a nossa alma das nossas angústias, nos libertar daquilo que nos prende interiormente, daquilo que de alguma forma nos limita. O louvor serve para isso. Cantar é tão importante que até o poeta descobriu que quem canta seus males espanta. Comece a cantar no dia que você estiver triste. Comece a cantar no dia que você estiver preocupado. A Bíblia recomenda isso. Quer ver? Vamos ver onde é que a Bíblia fala. Eu acho que é Tiago 5,13. Se não me falha a memória. Só para vocês verem como isso é importante.
Está alguém entre vós sofrendo? O que é que tem que fazer quando está sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Vocês estão entendendo? Quando você faz isso, de alguma forma, você prepara a sua alma. Em qualquer das situações, procure cantar, porque quando você canta, você muda a atmosfera do ambiente que você está. Se for louvor a Deus, melhor ainda, você provoca a presença de Deus, porque a Bíblia diz, não sei onde é que está o verso, mas a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. A Winnie vai já achar aí, onde é que está escrito isso aí. Que Deus habita no meio dos louvores. Por isso que todo culto tem um louvor primeiro. Porque quando você começa a louvar, você praticamente chama a presença de Deus. E tudo que é tipo de adoração, até mesmo as adorações que não são para Deus, elas começam com cântico. Lá no terreiro o pessoal chama o quê? Ponto. Eles começam a cantar o ponto para poder provocar a presença das entidades. No meio do povo de Deus a gente canta louvores, por quê? Porque quando você canta louvor, você provoca a presença de Deus. Olha aí. Tu que habita, mas é quase assim, mas eu acho que é outro. Então veja bem uma coisa, você provoca a presença de Deus. E eles começaram a cantar, a atmosfera foi mudando, o poder de Deus foi invadindo o lugar, eles cantando. Quando deu meia-noite, que eles continuavam cantando, as luzes apagaram, deu um tremor de terra, tudo balançou, as correntes caíram dos tornozelos deles, e eles ficaram totalmente libertos e livres das correntes que eles amarravam, e as portas das prisões se abriram todinhas. Você sentiram o poder do louvor, como liberta, como quebra as correntes, como abre o que está fechado e cria possibilidades de libertação? O carcereiro viu o tremor, a luz apagar tudo, e de repente ele olhou e disse: meu Deus, o pessoal fugiu. Todo mundo fugiu. As portas se abriram. E diz a palavra de Deus, olha só, que diz a palavra de Deus, que quando isso aconteceu, simplesmente, o carcereiro olhou e disse: eu vou ter que me matar. Vou me matar. Porque naquela época o carcereiro que deixava o preso fugir, ele ia para o lugar do preso. E ele tinha uma família, ele sabia que ele ia sofrer muito pelo fato de deixar o pessoal preso fugir. E diz a palavra de Deus que quando ele ia se matar, que ele ia enfiar a espada no estômago, Paulo se aproximou dele e disse: homem, não te faças mal nenhum, porque todos nós aqui estamos, disse. Ninguém fugiu, nós estamos aqui. E diz a palavra de Deus que aquele homem ficou tão impressionado com aquilo, porque ele nunca tinha visto a prisão se abrir e os presos não fugirem. Aquilo já foi um impacto para ele. E diz a palavra que quando Paulo falou isso para ele, ele se aproximou do Paulo e perguntou: senhores, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele disse. Aí o Paulo deu a resposta, que é a resposta que perdura os anos e que serve para nós até hoje. A resposta de Paulo foi qual? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você precisa crer nesse Jesus que fez essa manifestação de poder aqui, para ser salvo você e a sua casa também. O homem: eu creio. E diz a palavra que na mesma hora o Paulo foi lá para a casa dele, que pensa que a casa dele era meio acoplada lá à prisão, foi cuidar das feridas das costas dele, foi cuidar dele com toda a família toda se converteu. Diz a Bíblia que o Paulo batizou logo todo mundo, e depois que ele batizou, o Paulo simplesmente disse aos pessoal daquele lugar: olha, eu sou cidadão romano, né? O que vocês fizeram comigo não pode fazer, porque na época Roma mandava em tudo. Se você tocasse num romano, você corria o maior risco.
de receber a maior pressão, a maior represália, ele foi com as autoridades e disse: eu sou cidadão romano e vocês me bateram. Quando as autoridades souberam que ele era romano, que naquela época você poderia comprar a cidadania romana, porque era chique, quem tinha dinheiro comprava essa cidadania. Ele era por nascimento mesmo do lugar que ele nasceu. E quando eles ficaram sabendo disso, o pessoal se apavorou, liberaram ele. Não, você está liberado, não precisa ficar mais preso não. Ele disse: não, eu só saio daqui da prisão a hora que o pessoal das autoridades vierem aqui falar para mim aqui na prisão que eu estou liberado. Senão eu vou realmente questionar isso aí. Aí o pessoal foi lá e disse: por favor, desculpa, nós erramos, você está livre. E ele saiu dali e foi pregar, e tudo aquilo estava dentro de um plano só: salvar a família do carcereiro. Diga glória a Deus. Aí eu paro, penso: mas e aí, pastor, o que é que tem a ver essa pregação com a nossa Santa Ceia aqui? Tem a ver muita coisa. Tem a ver que o plano de Deus é esse, sempre é de alcançar as pessoas. Jesus espera o momento em que você se sente sem saída, para tentar se apresentar para você como uma solução. Às vezes a nossa vida está assim, tão desarrumada, tão sem sentido, as coisas às vezes estão tão fora do lugar, que tem momento que você pensa que você está com a sua vida totalmente impedida de ser feliz. Você sabe que a busca dessa felicidade nossa quase que é constante. E muitas vezes a gente, em busca dessa felicidade, a gente começa a procurar coisas que são totalmente paliativas, para tentar realmente sufocar um pouco essa necessidade que a alma da gente sente. Uma vida sem Deus, ela sempre sente um vazio que ela não consegue preencher. E às vezes tem pessoas que, quando sente esse vazio, que é o vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus, tem gente que vai na hora do sufoco, na hora do vazio, na hora da angústia, que fecha a garganta. Tem gente que bebe, tem gente que vai usar droga, tem gente que vai fazer um monte de coisa, tem gente que vai comprar compulsivamente para tentar sufocar um pouco aquilo que sente, mas não adianta, daqui a pouco para, tudo volta novamente, porque qualquer atitude se torna paliativo para as necessidades da alma. E Jesus está para a nossa vida exatamente para preencher esse vazio e para mostrar para você que às vezes a maioria dos problemas, das angústias, das tristezas que a gente sofre é exatamente a falta de Deus de uma forma mais efetiva da vida da gente, bem mais efetiva. E essa palavra tenta dizer isso para nós. Às vezes a gente está sem saída, às vezes a gente começa a achar que a vida não tem sentido, às vezes a gente começa a achar que a nossa vida virou uma porcaria, porque tudo dá errado. A gente não consegue ter um momento em que a gente possa se segurar e ter algum tipo de segurança, imaginando que as coisas vão se organizar e se definirem numa área que a gente percebe que as coisas nunca se definem. Às vezes nós estamos totalmente desorientados, a nossa vida muitas vezes não consegue ficar tomada pela alegria, pela satisfação, nem mesmo com as nossas vitórias. Sempre depois de cada vitória vem aquele momento difícil, daquela sensação de angústia, porque de repente terminou uma determinada luta e parece que a vida vai entrar no marasmo. Talvez muitos de vocês aqui possam estar sentindo isso, sentindo a vida um pouco sem sentido, vivendo por viver, desprovido de qualquer tipo de alegria, parece que nada consegue preencher ou resolver questões suas. E às vezes, por conta dessa necessidade de encontrar essa paz, de encontrar de fato alguma coisa que corresponda às necessidades que você tem, você anda muitas vezes numa procura sem controle, numa procura incessante. E se porventura isso está acontecendo, é uma boa oportunidade para você crer no Senhor Jesus Cristo, porque quando você consegue crer nele, além dele fazer uma obra em você, você fica debaixo de uma promessa, que essa bênção, que esse bem, que essa salvação, não vai só para você, mas no momento que chega em você, através de você alcança toda a tua família. É promessa. Por isso que ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque na hora que Jesus fizer a obra em você,
Isso vai se estender para as pessoas que vivem perto de você. E houve essa mudança transformadora, libertação, mudança de vida de pessoas, que é o grande propósito de Deus nessa relação com a gente. Mudar a nossa vida, mudar os nossos valores errados e proporcionar um processo real de mudança de vida, que só é possível através dele, Jesus Cristo. Ele veio para isso. Veio para dizer para você, se você quer viver diferente, se você quer mudar, se você quer experimentar alguma coisa que venha de fato preencher o vazio da tua alma e do teu interior, se envolva comigo, diz Jesus. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e terão a oportunidade de perceber o poder transformador de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite eu termino dizendo, talvez tudo que se refere aos seus problemas, às suas dificuldades, às suas pendências, às suas situações mal resolvidas e tantas outras coisas estão diretamente ligadas à necessidade de Cristo logo fazer parte da tua vida. E na hora então que Ele fizer parte, com certeza, esse vazio vai ser preenchido, porque só Jesus Cristo tem poder para preencher esses vazios da alma da gente. Amém? Pensa nisso, e que Deus possa abençoar e ajudar todos nós no nome de Jesus, e fazer a gente se encontrar. A palavra correta é essa, se encontrar, porque enquanto a gente não se encontra, a gente fica como que de um lado para o outro, indefinido numa série de coisas, e as nossas pendências espirituais e emocionais vão aumentando e se acrescentando na vida da gente. Mas quando você se encontra, você encontra aquele que tem o poder de estruturar você e de estabelecer você, ou estabelecer em você aquilo que a Bíblia chama de nova vida. Amém? Uma nova vida que só é possível através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você.